Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Pré-ENEM Digital de Mato Grosso. Eu sou o professor Jackson, professor de História, e estarei trabalhando com vocês este ano relativamente à história do Brasil, certo? Tem a professora Ione, que estará trabalhando mais a história geral, e com vocês, então, como eu disse, estaremos trabalhando a história do Brasil. Como que vai funcionar o nosso conteúdo, né? Eu vou trabalhando por tópicos, certo? Hoje nós vamos trabalhar sobre a chegada dos portugueses no Brasil, tá ok? E ao final temos duas atividades só para a gente comparar o nosso estudo com possíveis questões que possam cair, né? Não necessariamente as mesmas questões, mas questões que caíram recentemente, para nós vermos até o grau da nossa disciplina, o grau que é cobrado relativamente a cada tópico. Então, cada tópico ele será gravado, nós faremos as aulas ao vivo, mas vai ser disponível para vocês para que nós possamos discutir, tudo bem? Então hoje nós iniciaremos a nossa aula de História do Brasil, basicamente com a chegada dos portugueses em território do atual Brasil, tá ok? Vamos lá então. Bom, falando de Brasil, antes da chegada, né, dos portugueses no que nós chamamos de Brasil hoje, períodos antes nós temos o início das grandes navegações, aonde os próprios portugueses foram pioneiros, porque eles buscavam rotas alternativas que seriam por águas, e essas rotas alternativas iniciam com a rota africana para chegar até as Índias, certo? Já existiam várias discussões na Europa sobre essas novas rotas, porque por terra já estava inviável fazer o comércio, né? Comprar as especiarias para revender ficava muito caro, então era necessário traçar novas rotas. E qual eram as novas rotas, né? Quais saídas poderiam ser utilizadas pelos europeus para continuar esse comércio com as Índias, facilitar, ser mais barato? Oceano Atlântico, futuramente Oceano Pacífico, né? E Oceano Índico, certo? Então nós começamos com o pioneirismo português. Depois nós vamos em 1492. Colombo vai chegar ao território que hoje é a América, né? Colombo chega à América, Cristóvão Colombo. Depois nós temos o Tratado de Tordesilhas. Esse Tratado de Tordesilhas é que vai dar essa faixa territorial, primeira faixa territorial aos portugueses. Então nós temos uma pequena divisão ali, tá? De territorial entre Espanha e Portugal no Tratado de Tordesilhas. Tudo bem? Então, esse pioneirismo português, tá? Esse pioneirismo português, ele vai dar um acesso, ele vai dar um ponto de partida da preocupação portuguesa em estabelecer as terras no Oriente, com o objetivo de estabelecer ali também um comércio mais eficiente, mais lucrativo. Então, durante todo esse período, tá, em que essas rotas pelo Oceano Atlântico elas começam a ser mais efetivas, nós temos em 1500 a chegada de Pedro Álvares Cabral no atual território brasileiro, ou aquilo que ele vai chamar naquele momento da Terra de Santa Cruz, né? Então Pedro Álvares Cabral ele chega em 1500 e aí nós temos toda a desenvoltura que eles vão dizer que se perderão pelas correntes marítimas, de longe avistarão, né, no outro dia um grande monte chamado Monte Pascoal, e que depois, ao chegar próximo a essas terras, ele vai denominar, né, quando ele se aproxima das terras brasileiras,
vai dar o nome primeiro da terra de vai dar o nome da terra de Santa Cruz, beleza? Certo. Mas para que nós possamos entrar efetivamente no contexto Brasil, nós temos que repensar algumas questões sobre a história. Como assim repensar, professor? E aí, o que nós temos? Descobrimento ou chegada? A história, né? A partir de uma nova análise pelos historiadores, nós vamos concluir que é chegada, certo? Mas até então, para os portugueses, nós temos o descobrimento. E esse descobrimento, ele vai nos trazer aquilo que nós podemos denominar de visão europeia. Essa visão europeia, tá? Ela é pautada em conceitos, e esses conceitos são o eurocentrismo, modo de julgar o mundo a partir de um ponto de vista europeu, certo? Porque nós vamos ver alguns relatos do Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão da nau de Pedro Álvares Cabral, sobre a visão dele dos povos que eles vão encontrar nessas terras. Outra questão que nós temos aqui também é o etnocentrismo, certo? O que é o etnocentrismo? Visão de mundo própria da pessoa que considera sua sociedade, sua nação, seu país ou grupo étnico superior aos demais. Então, esses dois pontos basearão por muito tempo a história do Brasil, a chegada dos portugueses, que anteriormente era o quê? Descobrimento do Brasil. Hoje nós temos o quê? A chegada dos portugueses em território já habitado, mas que foi denominado futuramente de Brasil por causa do pau-brasil, da madeira que era retirada, da grande abundância de pau-brasil que tinha naquele momento. Avançando, basicamente, nós temos o que nós vamos chamar de primeiro contato. Como assim, professor? Então vejam bem, olha a leitura que nós vamos fazer da carta de Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha, ele era um escrivão, como eu disse, tá? Ele era um escrivão da nau de Pedro Álvares Cabral, certo? E ele vai escrever uma carta ao rei Dom Manuel sobre as novas terras, os novos povos que estavam nessas terras, certo? E um desses trechos ele vai trazer, foi o que eu selecionei para nós analisarmos um pouquinho aqui, ó. Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal, ou ferro, nem a vimos. Contudo, a terra em si é de muito bons ares frescos e temperados, como os de entre Douro e Minho. Porque neste tempo d'água, assim como achávamos como os de lá, as águas são muitas, infinitas, de tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo por causa das águas que tem. Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me que será salvar esta gente. Olha aqui a situação. Parece-me que será salvar esta gente, né? Olha a frase dele, olha o que ele vai trazer para nós, de visão eurocêntrica, etnocêntrica, né? E esta deve ser a principal semente, que a vossa alteza em ela deve lançar. Pessoal, claramente nós temos a visão etnocêntrica, o pensamento eurocêntrico de salvar as pessoas, porque não eram cristãs, adoravam outros deuses, os povos indígenas do Brasil. Tudo bem? Outro ponto de análise, né, que ele vai trazer sobre salvar, seria uma visão etnocêntrica. Nós estamos falando de pessoas voltadas ao cristianismo, né? E se vocês, o que eu acho até um pouco interessante, que vocês pesquisem na internet, baixem a carta de Pero Vaz de Caminha, deem uma lida para vocês entenderem essas visões. Em alguns momentos ele vai falar
né, que havia povos, né, pessoas nuas que não ligavam para as suas vergonhas, não cobriam suas vergonhas. Inclusive as mulheres andavam nuas próximo aos homens. E era tudo natural para eles. E também nós temos a ideia do primeiro contato, o estranhamento cultural, em que o europeu totalmente vestido se depara com pessoas totalmente nuas, ações diferentes, certo? Então é viável que vocês deem uma olhadinha na carta de Pero Vaz de Caminha, para que vocês possam entender essas visões. E aí nós conseguimos absorver melhor o que é o pensamento etnocentrista, o que é o pensamento eurocentrista, referente a povos desconhecidos. Porque o pensamento etnocentrista, né, o etnocentrismo, o eurocentrismo, ele não vem só para os povos aqui do Brasil. Essas ideias serão por muito tempo trabalhadas, inclusive nas invasões da África e o restante do continente americano, inclusive na Ásia, futuramente, um futuro bem mais adiante, que vocês vão ver com a professora Ione também, tá ok? Então é necessário que vocês deem uma pesquisada para poderem conseguir assimilar mais a questão desses conceitos, tá joia? Então nós temos a chegada dos portugueses na pessoa de Pedro Álvares Cabral, né, o dirigente, capitão-mor ali das naus, né? E quando Pero Vaz de Caminha encaminha esta carta para Dom Manuel, a ordem é que instala-se um monopólio real nessas terras para a extração do pau-brasil. E a extração do pau-brasil ela começa a partir então de 1500, tá? Aliás, vamos colocar uma data melhor, tá? Vamos iniciar aqui uma data melhor. 1501, que é o que nós temos embaixo, a 1532. Seria aquilo que nós vamos chamar de um monopólio real mais efetivo sobre o pau-brasil. É a única atividade realizada nessas terras, a extração do pau-brasil. Deveria ser autorizada por Portugal. A extração só seria autorizada mediante pagamento de impostos. E aí é que entra Fernando de Noronha, o primeiro comerciante a receber essa concessão. Certo? Então a extração do pau-brasil ela inicia a partir de 1501. Eles vão ver que há uma mudança uma abundância desse pau-brasil. Ok? E o trabalho indígena na extração e transporte do pau-brasil foi fundamental. Lembrando que nesse momento ainda não existia a ideia do trabalho mais forçado, porque existia o que nós vamos chamar de escambo. Eu já vou explicar para vocês. Mas antes do escambo nós temos a construção das feitorias. No mesmo momento, certo? Mas antes de trabalhar escambo, vamos trabalhar o seguinte: construção das feitorias para o armazenamento do pau-brasil. Professor, só armazenamento do pau-brasil? Não. Mantimentos, tá? Outros produtos. As feitorias eram grandes galpões de armazenamento e que tinham uma determinada defesa, certo? Tá. Então todo esse trabalho de extração, transporte, era feito através do escambo, né? Todo esse trabalho. E é muito interessante que nós saibamos que o escambo entre indígenas e portugueses
Até determinado momento da história, ele foi chamado como um processo de exploração portuguesa para os indígenas. Porque o produto trocado ele era inferior, né? Não tinha não valia muita coisa para os portugueses. Aguardente, espelho, né? Talvez aves, todos os produtos que eles poderiam comercializar de pequeno valor com o indígena, que para os povos indígenas, né, que aceitaram fazer o escambo, tinha um valor fundamental, porque eles não conheciam, era coisa nova. Certo? Nesse sentido. Só que nós temos que ver da seguinte forma, o pau-brasil, que tinha a grande abundância no Brasil, para os povos indígenas também não tinha um grande valor. Então, há essa ideia, troca de coisas insignificantes para ambos os lados. Certo? Mas a história vai nos trazer o seguinte, que o escambo não passa a existir somente entre indígenas e portugueses, mas havia entre os povos indígenas também, certo? Porque um cara chamado de Aleixo de Souza, um português, ele começa a explorar várias regiões e em uma dessas explorações ele vai descobrir uma grande faixa de terra, um grande caminho. E esse caminho vai pegar dos atuais estados Paraná, São Paulo, passando pelo Paraguai até a Cordilheira dos Andes. Paraná, São Paulo, Paraguai, até a Cordilheira dos Andes, lá em cima. E eles conseguiram, através dos povos carijós, que aliou-se, né, a esses portugueses, conseguiram definir que esse caminho era uma rota comercial. Trocas de mercadoria entre esses povos, diferentes povos. E eu vou dizer mais, eram várias rotas que ligavam, que davam acesso a esse grande caminho. Esse grande caminho, nós vamos chamar, aliás, né, ele foi denominado de Peabiru. Peabiru. Necessariamente, seu significado é o caminho de grama. Caminho de grama. Quem tiver curiosidade, pode dar uma pesquisada na internet sobre isso daí. Ok? Nitidamente, o escambo já existia quando os portugueses chegaram no território que hoje pertence ao Brasil. Beleza? Prosseguindo. Tá, então nós sabemos que durante 1501, né, a partir de 1501, o processo de extração do pau-brasil era a única forma, era a única coisa que ocorria até 1532. Porque por volta de 1530, nós temos a ideia de um processo de colonização, tá? Chega uma mensagem para o rei de Portugal que, pela grande extensão territorial, era impossível de conter as investidas externas. A França, por exemplo, ela começa a contestar que essa região pertencesse a Portugal. E assim como a outra parte do Tratado de Tordesilhas pertencesse à Espanha. E ela vai até falar, olha, quem que prova isso daí? Porque não há uma carta-testamento de Adão e Eva que essas terras pertenceriam aos portugueses e espanhóis. Então, logo, podemos entender que essas terras é de quem chegar primeiro, de quem começar a habitá-las. Os franceses começam a cobrar dessa forma, certo? Vários outros povos começam a rodear essa faixa territorial portuguesa. Então, por ser muito grande, aqueles colonos que estavam aqui para a exploração do pau-brasil e os degredos que vinham, né, a forma de punição para essas terras, exilados, não conseguiam conter essas investidas externas. Não conseguiam. Outro fator importante,
para a ideia do processo de colonização a partir de 1530 é a queda do comércio com as Índias. As nações estão fazendo comércio. A coisa, né, começa a ficar diferente. Todo mundo passa a ter acesso. Certo? Então o comércio com as Índias começa a cair muito. O monopólio português sobre territórios da Índia já não é mais tão grande. E aí a ideia é que esse processo de colonização pudesse melhorar economicamente a vida dos portugueses. E então, 1532, nós temos Martim Afonso de Souza. Aliás, 1532, coloquei 35. Nós temos Martim Afonso de Souza chegando no território para instalar a primeira vila do Brasil, a Vila de São Vicente, certo? A Vila de São Vicente, conforme a imagem ao lado, representando a chegada, tá? O processo de instalação da vila, a Vila de São Vicente, litoral paulista, tá? Litoral paulista. Seguindo mais adiante, aí nós temos aqui um resuminho mais prático. Então vejam bem, Expedição Colonizadora de Martim Afonso de Souza, 1532. Objetivos: garantir a posse das terras, fundar núcleos de povoamento, procurar o ouro e instalar o primeiro engenho de açúcar. Então já tinha objetivos. Nós podemos concluir, né? Nós podemos concluir que aqui havia uma espécie de planejamento para essa colonização, uma espécie de planejamento. Tinha objetivos, certo? Beleza. Então, a Vila de São Vicente, a primeira vila do Brasil, no litoral do atual estado de São Paulo, vai ser fundada pelo Martim Afonso de Souza. Referente ao que nós vamos chamar de engenho de açúcar, é a produção açucareira. Por que ela vai ser conduzida para o Brasil também? Porque a experiência portuguesa em outras colônias, tá, ajudou nesse processo. E eles identificaram que o clima, o solo eram propícios para a plantação da cana-de-açúcar. Tudo bem? Tá. Então esse processo ele vai trazer consigo a criação de capitanias hereditárias, grandes lotes de terra, fachadas de terra, que dividiu o território brasileiro em 15 áreas doadas a 12 capitães donatários. Certo? 15 faixas de terras que vão dividir aí entre 12 capitães donatários. É importante ressaltar que essas capitanias hereditárias eram efetivamente para as elites. Os capitães donatários, eles eram membros da nobreza, não eram pessoas do povo. Então nós já sabemos para quem servia esse processo colonial: a grande elite portuguesa. E era um sistema estruturado de tal forma que esses capitães donatários, eles chegam com uma carta chamada Carta de Doação, determinando os seus limites territoriais para cada capitania, e também a Carta de Forais, que estabelecia os direitos e deveres do capitão donatário. Tudo bem? Entre esses deveres, eles tinham que administrar e defender a capitania, aplicar leis aos colonos indígenas, distribuir sesmarias, fundar vilas e cidades, autorizar a construção dos engenhos e cobrar impostos. Por quê? Distribuir as sesmarias aos colonos. Tá? Junto do capitão donatário vinham pessoas, partes da elite também,
que fariam parte desses colonos, tá? Seriam responsáveis pela colonização e povoamento das vilas e das cidades. E pagariam impostos para se manter, para que ficassem nessas vilas, para que plantassem nessas terras. Também esses capitães donatários, tá? Esses capitães donatários, vou até puxar aqui uma seta para que vocês possam entender melhor. Tinham que pagar 10% do lucro que eles tinham com a cana-de-açúcar. Se encontrasse o ouro, tinham que pagar o quinto sobre o ouro. Garantir o monopólio do pau-brasil. O pau-brasil não para de ser extraído, só diminui, porque a preocupação agora é o quê? A cana-de-açúcar, que em outras colônias já estava dando bastante lucro para os portugueses, certo? Não suficiente. Aí a ideia, né, também desse processo de colonização. Colonização, lembrando bem que a colonização brasileira, qual é a ideia? Colonização de exploração, tá? Todos que vinham para cá, a ideia era colonizar, explorar e ir embora rico, tá? Não podemos esquecer desse ponto. As capitanias hereditárias estão todas aí. Algumas, os seus responsáveis, como Duarte Coelho, tá? Martim Afonso de Souza, terão futuramente, em outro capítulo, outro estudo nosso, serão responsáveis por governos gerais, porque as capitanias não vão dar certo, é o que a gente vai ver agora. Então, não demorou muito para dar problemas, tá? Por quê? A coroa só envia essas pessoas para cá, cada vez mais, embarcações chegando com colonos, e os investimentos eram pouquíssimos, não havia investimento da coroa, tá? A pessoa que viesse tinha que se virar para cá, tá? Os custos para a manutenção das terras eram bem altos, porque nem todas as terras eram suficientemente preparadas para a cana-de-açúcar. Tinha que ter uma espécie de tratamento já, o que vai elevar o custo. Alguns capitães donatários nem vão tomar posse das terras. Primeiro, os grupos indígenas nem todos eram tão pacíficos assim que aceitavam o pessoal chegar e dominar. Segundo, tinha que ser muito corajoso para chegar, dominar os grupos, expulsar esses grupos indígenas dessa região, fazer a derrubada e plantar a cana-de-açúcar. Então veja o processo, nem todos tinham essa coragem, certo? Porque era muito difícil. Muitas terras, então, a partir desse ponto, estavam abandonadas, justamente por causa dos ataques de indígenas estrangeiros, principalmente as mais distantes, tá? As mais distantes. Como eu falei, não havia uma força de exército para proteger. Tinha alguns representantes da coroa, mas ficava a cargo dos capitães donatários formar também grupos para poder proteger essas regiões. E aí nós temos duas capitanias que vão prosperar: São Vicente e Pernambuco, tá? São Vicente e Pernambuco, que vão prosperar na produção da cana-de-açúcar. Beleza? Pessoal, informações preponderantes. Não havia portugueses o suficiente para o trabalho, certo? Muitos grupos indígenas não se rendiam à mão de obra escrava, o que dava mais problema para os portugueses, tá? Então era pouca utilização, até porque os jesuítas começam a combater essa mão de obra escrava indígena, certo? Eles começam a criticar os colonos por isso, e a coroa não vai autorizar a mão de obra escrava indígena. Inicia-se a partir daqui, então, o tráfico intercontinental de escravizados africanos, certo? Principalmente Pernambuco. Pernambuco será um dos pontos principais ali. Depois nós temos uma abrangência maior
mas nesse momento será Pernambuco, até que Pernambuco vai florescer, vai ter uma dinamização da cana-de-açúcar bem maior, tá? Maior produção. Principais grupos indígenas que tiveram contato com os portugueses resistiram ao domínio e expulsão de suas terras, certo? Então, ou seja, nem todos os povos eram pacíficos. Isso vai dificultar para os portugueses. E essa resistência vai gerar o que nós vamos chamar de guerra justa, porque a justificativa vai ser a resistência indígena, então vai ter o uso da violência portuguesa sobre esses povos que exerciam essa resistência, certo? E, por ser resistentes, serão escravizados, como forma talvez até de punição. Tudo bem? Bom, missões religiosas, tá? Aqui vieram algumas missões. Junto com Martim Afonso de Souza, já vieram os primeiros jesuítas. Então, algumas missões, como a Companhia de Jesus, que será a maioria, tá? Será a maioria. Mas nós temos carmelitas, mercedários, capúcios, todas missões cristãs, só que de denominações diferentes. Mas pensem, não somente a Companhia de Jesus estava aqui, ela era a maioria, mas tinha outras missões, vão chegando futuramente. Tudo bem? Nas missões, os indígenas tinham aula sobre práticas de trabalho e catequização. Então, os jesuítas passam a reunir esses grupos indígenas em missões, ou até mesmo reduções, e lá eles tinham práticas, aprenderam como trabalhar, porque grande parte desses povos, eles eram seminômades. Então eles tinham práticas de trabalho, aprendiam como manipular a terra, plantar e colher, mas ao mesmo tempo a catequização. Como eu falei, nem todos aceitavam tudo pacificamente. Muitos não vão aceitar abandonar sua cultura, vão embora, vão fugir, procurar terras não ocupadas por portugueses. A gente vai ver que futuramente, de um lado a Espanha, do outro lado Portugal, os povos estão aqui no meio, ó, sem saber para onde vão, tá? Principalmente aqui no território do Mato Grosso, tá? Somente aqui, na nossa região inclusive, tá bem? Que vai fazer divisa lá com a Bolívia. Então é um processo bem complicado, tá? Pessoal, finalizando a nossa aula, nós temos algumas questões, tá? Então olha só, tivemos aí um breve apanhado sobre a chegada dos portugueses, a convivência, a formação dessas capitanias hereditárias, certo? Tudo com o intuito de exploração. E aí nós temos duas questões. A primeira questão do ano de 2022, do Enem, tá? Pro Enem, que caiu no Enem. Ela traz o seguinte, ó. Também há muito pau-brasil nessas capitanias, de que os mesmos moradores alcançam grande proveito, o qual o pau se mostra claro ser produzido de quentura do sol e criado com a influência de seus raios, porque não se acha senão debaixo da torre da zona. E, assim, quando mais perto está da linha equinocial, tanto é mais fino e de melhor tinta. E esta é a causa porque não há na capitania de São Vicente, nem daí para o sul. Então, o que ele está dizendo? Primeira coisa, equinocial, aqui nós estamos falando da linha do Equador, tá? Então, quanto mais próximo da linha do Equador, melhor ele era, porque ele era mais fino e a tinta de melhor qualidade. Então, olha só, você está lá em cima da linha do Equador, o que tinha que fazer? Trazer para o litoral. Por isso que eram armazenados, grande parte, nas feitorias, nos grandes galpões de armazenamento. E que em São Vicente não era a mesma qualidade. São Vicente e também no sul não tinha a mesma qualidade do que os que estavam na linha, nas margens ali, na linha do Equador, né? Então, o que a questão traz? O registro
efetuado pelo cronista nesse texto harmoniza-se com a seguinte iniciativa do período inicial da colonização portuguesa, certo? Introdução da lavoura de monocultura para efetuar a ocupação do território americano? Não. Implantação de feitorias litorâneas para garantir a extração de recursos naturais? Com certeza. Certo? As feitorias. Para garantir. Por quê? Nós vimos, nem todos os povos aceitavam, provavelmente tinha questões, né, de invasões enquanto estava fazendo a extração do pau-brasil e assim sucessivamente. Tá ok? A regulamentação do direito de posse para entrar no interesse espanhóis? Não. Não. Tá joia? Opa. Substituição da escravidão indígena para apoiar a rede de comércio europeu? Ainda não. Restrição de atividades missionárias para sufocar a penetração protestante? Ainda não. Por quê? Tá? Ainda nós temos somente as missões católicas. Futuramente que nós temos a questão protestante, certo? Mas nas primeiras embarcações, nesse processo da extração para o Brasil, ainda havia somente a questão católica, tá? Outra de 2021, do Enem também. Aliás, essa é de 2021, mas também é do Enem. Ao longo de uma revolução iniciada nos meados do século XIV, o tráfico lusitano se desenvolve na periferia da economia metropolitana e as trocas africanas. Em seguida, o negócio se apresenta como uma fonte de receita para a coroa e responde à demanda de escravismo de outras regiões europeias. Por fim, os africanos são usados para consolidar a produção ultramarina. Então, olha só, o que a questão traz? O tráfico negreiro, né? Como forma de produção ultramarina, já que a questão das Índias já não está tendo mais produção, né? A atividade econômica se destaca, aliás, a atividade econômica destacada no texto é um dos elementos do processo que levou o reino português a que utilizar o clero jesuíta para garantir a manutenção e emancipação indígena? Não nesse ponto, né? Dinamizar o setor fabril e absorver os lucros? Não, porque é questão manufatureira. Aceitar a tutela? Não. Fortalecer os estabelecimentos bancários? Ainda não. E implementar a agromanufatura, tá? E isso aqui é muito interessante para que vocês possam prestar atenção. Manufatura, tá? Viabilizar a continuidade da empreitada colonial. É isso aqui que vai acontecer nos primeiros momentos do tráfico negreiro, tá? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Temos atividades que vocês possam estar fazendo das 114, 115 até 117. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tudo bem? Um forte abraço e até mais.